Moçambicanas e moçambicanos, caros compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, Moçambique celebra hoje, 4 de outubro de 2022, 30 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz, rubricado a 4 de outubro de 1992, na capital italiana Roma, entre o presidente da República de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano, em representação do governo, e Afonso Dhlakama, presidente da Renamo. Para a celebração destes 30 anos de paz entre os moçambicanos, permitam-me que vá buscar, com algum detalhe e no exercício de retrospectiva, elementos que marcaram a nossa história de independência, conflito e paz, porque ela deve ser contada. Se não contarmos nós, pode ser adulterada, e enquanto as pessoas que fizeram a história ainda vivem, pode ser corrigida. A gênese do nosso Estado e dos desafios do período pós-independência devem ser lidos a partir do prisma criado a quando da luta de libertação nacional. Com o advento da independência, nem tudo correu como queríamos, pois tempos depois foi-nos imposta uma guerra fratricida, levada a cabo pelos nossos irmãos, instrumentalizados pelo regime minoritário da Rodésia e depois pelo regime do apartheid da África do Sul. O interesse rhodesiano em patrocinar uma força rebelde em Moçambique tem suas raízes na ofensiva da Frelimo contra os portugueses na província de Tete em 1973. O sucesso da Frelimo levou a que as forças de inteligência da então Rodésia do Sul, CEO, atual Zimbábue, tentassem formar, juntamente com a inteligência portuguesa, DGS, um grupo rebelde alternativo à Frelimo, partido no poder, que pudesse recolher informações sobre as operações de ZANLA, isso é, Força Africana de Libertação Nacional do Zimbábue, apoiada pelo Moçambique. Os esforços para formar tal grupo foram, no entanto, frustrados pelo golpe de Estado de 25 de abril de 1974, em Portugal, fato que permitiu a transição do poder em Moçambique a quando da independência em 1975. Adicionalmente, em cumprimento da resolução das Nações Unidas, o nosso país fechou as fronteiras com a Rodésia, continuou a apoiar a ZANLA na sua luta pela libertação do atual Zimbábue. Esse mesmo grupo fundou uma rádio rebelde, a Voz da África Livre, numa tentativa de manipular e recrutar mais moçambicanos. Para todos os efeitos, até então, o grupo denominado por MNR, Movimento Nacional de Resistência, não passava de uma quinta coluna rhodesiana anti-Frelimo a operar em Moçambique. Para sua sobrevivência, ela dependia inteiramente da ajuda rhodesiana. Frequentemente operava como parte das operações dos selos Scouts ou outros ramos das Forças de Defesa e Segurança da Rodésia. Porém, em finais de 1975, o seu papel tornou-se ainda mais claro: sabotagem econômica e desorganização da população moçambicana, através de incêndios de aldeias, pilhagem de cooperativas agrícolas, lojas e hospitais, ataques a ferrovias e infraestruturas rodoviárias, invasão a campos de reeducação e interrupção do comércio em geral. No advento da independência do Zimbábue em 1980, o grupo desestabilizador estava na dependência do regime racista e de apartheid da África do Sul, tendo na sequência estado sob o patrocínio da inteligência militar sul-africana, que já em 1979 prestava o seu apoio indireto através do CIO, Inteligência da Rodésia do Sul, estava reagrupado em uma base já montada na montanha de Statonga, próximo da monte de Chimanimani. Os esforços de Moçambique da busca de paz na região
e concretamente em Moçambique, levaram a que, em março de 1984, Moçambique assinasse um acordo de boa vizinhança e não agressão com a África do Sul, que ficou conhecido por Acordo em Combate. À luz do Acordo em Combate, a África do Sul comprometera-se a parar o apoio material, logístico, técnico e tecnológico à Renamo. Perante claras evidências da violação do acordo, o governo de Moçambique desdobrou-se em iniciativas de paz, tendo a África do Sul como parceiro. Nesse ano, o presidente Samora Machel anunciou a primeira amnistia a todos os irmãos da Renamo que voluntariamente se pudessem entregar para a posterior reintegração na sociedade. Em junho e julho de 1984, Jacinto Veloso e Sérgio Vieira encontraram-se com a delegação da Renamo em Pretória para conversações. As negociações não deram o fruto desejado, porque a Renamo de Ivo Fernandes exigia a dissolução da Assembleia Popular, do governo e a formação de um governo da unidade na qual a Renamo fizesse parte. Em outubro de 1984, perante a exigência do governo de Moçambique para a cessação das hostilidades militares como precondição para o diálogo, Afonso Dhlakama aceitou. Decorrente disso, foi constituída uma comissão com a tarefa de trabalhar para a materialização da declaração. Com efeito, a declaração em nenhum momento foi cumprida e a guerra entre o governo e a Renamo continuou. Em 1985, ficou evidente que a África do Sul, principalmente as suas forças de defesa, continuavam a prestar apoio à Renamo. Tal evidência ficou comprovada com o assalto à Casa Banana, no mesmo ano de 1985, no qual muita documentação foi recolhida e que os diários dos dirigentes da Renamo documentavam a continuada comunicação entre as Forças Armadas Sul-Africanas e a Renamo, bem como o apoio prestado. Com efeito, em 1983, o regime do apartheid da África do Sul assistiu a Renamo na transferência da base central de Palabora, África do Sul, para Gorongosa, bem no interior de Moçambique. Minhas senhoras, meus senhores, nesta caminhada, as igrejas moçambicanas deram um importante contributo para este processo. O Conselho Cristão de Moçambique, CCM, órgão que na altura reunia 17 das igrejas protestantes do país, envolveu-se desde 1984, tendo abordado o presidente Samora, para dele obter um aval para um diálogo discreto e confidencial com a Renamo. A Igreja Católica em Moçambique começou, por seu turno, a apelar abertamente também, a partir de 1984, ao diálogo entre o governo e a Renamo. Com o novo sinal verde do presidente Chissano, as igrejas moçambicanas iniciou-se a preparação para o contacto com a Renamo. O primeiro contato do Conselho Cristão de Moçambique com a Renamo realizou-se em fevereiro de 1988, em Washington, D.C., enquanto uma delegação visitava os Estados Unidos da América, a convite do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo. Em maio e outubro de 1988, 2 representantes do Conselho Cristão de Moçambique e igual número de representantes católicos contactaram as autoridades quenianas, pedindo os seus bons ofícios para a realização em Nairobi de um encontro entre os clérigos e a Renamo. A iniciativa das igrejas de promover o diálogo entre a Renamo e o governo tornou-se público em novembro de 1988. Em dezembro do mesmo ano, realizou-se em Nairobi a primeira reunião entre o Conselho Cristão de Moçambique e a Renamo. As conversações diretas entre a Renamo e o governo de Moçambique tiveram finalmente lugar em Roma, nos dias 8 e 10 de julho de 1990, na sede da comunidade de Santo Egídio. A delegação do governo foi chefiada pelo presidente Armando Emílio Guebuza, então ministro dos Transportes e Comunicações. A Renamo enviou Raul Domingos, Vicente Ululo e João Almirante. Estiveram presentes observadores da comunidade de Santo Egídio e do governo italiano, bem como o arcebispo católico da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves. Daí em diante, as negociações continuaram até culminarem com a assinatura a 4 de outubro de 1992 do Acordo Geral de Paz. Como se pode ver, o que chamamos de Guerra dos 16 anos
foi um conflito que começou como externo e depois domesticou-se. Alguns historiadores dividem a Guerra dos 16 anos em dois períodos. Guerra de desestabilização, que vai desde o seu advento até 1984, altura dos acordos de Encomate, e Guerra Civil, que vai do ano de 1984 até a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, em 1992. Para esses historiadores, a Guerra de Desestabilização corresponde ao período em que os regimes racistas da Rodésia do Sul, atual Zimbábue, e de apartheid da África do Sul, organizaram, armaram e apoiaram diretamente a Renamo, antes conhecida por MNR, Movimento Nacional de Resistência. Por sua vez, a Guerra Civil corresponde ao período pós-acordo de Encomate e caracterizou-se pela transformação do conflito em si, com vista a encontrar-se uma base negocial para a paz. Trata-se, isso sim, de demonstrar como a falta de uma consciência nacionalista pode, por qualquer motivo inferior, levar homens e mulheres a vergar perante as manipulações. Minhas senhoras e meus senhores, ao longo da caminhada destes 30 anos, a nossa paz conheceu algumas situações que tentaram prejudicar a ação pacífica convivência entre irmãos moçambicanos, afetando sobretudo a região centro do país, concretamente as províncias de Sofala e Manica. Contudo, a vontade de vencer e de construir um Moçambique melhor falaram muito alto. Quando comemorávamos o 20º aniversário do Acordo Geral de Paz, eis aqui o conflito reacende. No dia 12 de outubro de 2012, o então líder da Renamo, Afonso Dhlakama, instala-se novamente numa base militar em Gorongosa e inicia o treinamento dos antigos guerrilheiros, exigindo uma nova ordem política. No dia 3 de dezembro do mesmo ano, começaram as conversações entre o governo e a Renamo, que exigia uma maior representação nas Forças Armadas, a revisão do sistema eleitoral e um quinhão mais importante das receitas de gás e carvão. As conversações continuaram até mais de 100 rondas, sem sucesso à vista. Um acordo possível chegou a 24 de agosto de 2014, quando em Maputo o governo e a Renamo assinaram cessar-fogo. Tal acordo, ratificado no dia 5 de setembro de 2014, permitiu que todos os partidos políticos, incluindo a Renamo e seu líder, participassem dos processos eleitorais aprazados para aquele ano. A par desse objetivo, o acordo também previa a desmilitarização da Renamo, missão para a qual se juntou a equipa de missão de observação das cessações de hostilidades militares, em Mochim, que depois de 195 dias de trabalho, chega ao fim em maio de 2015, sem que tenha conseguido desmobilizar sequer um soldado da Renamo. Fruto dos desentendimentos do processo eleitoral e de assuntos pendentes do acordo anterior, o conflito volta a reacender logo a seguir ao anúncio dos resultados eleitorais. Nos dias 7 e 9 de fevereiro, esse último dia, encontrei-me com o líder da Renamo no Indy Village. O encontro permitiu que os deputados da Renamo fossem tomar posse na Assembleia da República. Também permitiu que a Renamo expressasse a sua vontade de governar onde ganhasse. Foi nessa prisma que um dos acordos do encontro foi o de ter permitido que a Renamo submetesse ao Parlamento a sua primeira iniciativa de descentralização. Do primeiro encontro, tantos outros seguiram, incluindo os que aconteceram durante as minhas deslocações à montanha de Gorongosa. Nestes encontros construímos base para a confiança mútua, da qual resultaram um conjunto de iniciativas legislativas, como a revisão pontual da Constituição, para fazer constar, entre outros aspectos, a realização de eleições distritais aprazadas para 2024, bem como a figura do secretário do Estado na província. Esses instrumentos não são dinâmicos, não são rígidos. Continuamos a jornada de conversações com o novo líder da Renamo, Sufo Momad, após a partida prematura de Afonso Dhlakama em maio de 2018. Com a nova liderança, organizamos o resto da agenda e o roteiro de paz, anteriormente acordada com o falecido Afonso Dhlakama, o desarmamento, desmobilização e reintegração das tropas residuais, DDR. A assinatura do acordo de cessação de hostilidades de Chitengo,
Parque Nacional da Gorongosa, seguida do Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional em 6 de agosto de 2019, marcaram o fim de um caminho ainda por procurar, porque desde então as armas calaram. Foi um caminho longo de 30 anos de avanços e revés. A única relação que podemos tirar do ouvido dos 30 anos do Acordo Geral de Paz é a de que vale a pena lutarmos pela paz. E os moçambicanos são, quanto a este aspecto, resolutos. A pequena resenha histórica que aqui fizemos documenta a multiplicidade de esforços de diversas forças vivas na busca de paz e tem que ser contada sem pesadelos, porque ela é patrimônio dos moçambicanos. Devemos todos unir-nos em defesa da paz dos moçambicanos e a ela deve permanecer eterna. Não há homens da Renamo, nem há homens do governo, só há moçambicanos cobertos de uma bandeira multicolor. A nossa grande mensagem para este dia é que aprendamos a conviver e a respeitar as diferenças. Temos a registrar os assinaláveis progressos do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo. E, até o momento, já foram abrangidos por este processo pouco mais de 4.000 ex-guerrilheiros, de um total de 5.221 registrados. Aqui devemos confessar que o clima que se vive nas povoações, nas aldeias, nas localidades com os nossos irmãos da Renamo é satisfatório e gratificante. E continuemos assim a ver que todos nós somos um só corpo. Auguramos que até o fim deste ano possamos concluir o processo do DDR, o que significará um marco na implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Tomamos o ensejo para agradecer aos nossos parceiros de cooperação a vários níveis que, com o seu inestimável apoio, contribuem para o alcance deste desiderato. Estamos todos empenhados em garantir uma massiva produção e produtividade em todos os domínios. Estas ações contribuem sobremaneira para a edificação da sociedade moçambicana, que está atenta e comprometida com o desenvolvimento do país. Refiro-me ao desenvolvimento para a paz. Quero reafirmar o compromisso do meu governo com a agenda de desenvolvimento do país, e isso só é possível com uma paz efetiva e genuína. Não posso deixar de reconhecer a todos aqueles que, ao longo dessas 3 décadas, contribuíram de forma abnegada na promoção da paz, do desenvolvimento e do bom nome de Moçambique em diversas frentes: social, política, econômica, cultural, desportiva, honrando com responsabilidade e sacrifício o nosso belo país. Todos somos instados a engajarmos-nos na manutenção de paz através de uma constante reconciliação a todos os níveis. Renovamos o nosso compromisso de tudo fazer para a defesa da nossa soberania e bem-estar do nosso povo. Bem-haja a paz dos moçambicanos e obrigado pela atenção que nos foi prestada. Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente.